O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro elevou a tensão política ao ameaçar os presidentes da Câmara e do Senado com possíveis sanções internacionais. Segundo ele, caso não seja protocolado o pedido de anistia aos presos de 8 de janeiro, incluindo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, passaportes de autoridades brasileiras poderão ser cancelados. A declaração cita ainda o apoio do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que teria autorizado o cancelamento dos passaportes de ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde Jair Bolsonaro está sendo julgado. 3 ministros teriam sido poupados dessa suposta medida: Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça. A fala de Eduardo acirra os ânimos entre poderes e levanta questionamentos sobre ingerência internacional, limites constitucionais e uso estratégico de diplomacia como ferramenta política. Ficar sem resposta do presidente da Câmara e do Senado. Isso aqui não dá. Porque a gente fala de reações que eles têm, às vezes, para uns comedida, para outras tímida, para outras insuficiente, para outras inapropriadas. Isso aqui é uma ameaça frontal. Então, eles foram citados, eles têm que responder à altura. Merval, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu acho que ele é abusado, né? É abusado de fazer uma ameaça dessas aos presidentes da Câmara e do Senado. É uma clara chantagem, é uma clara ameaça e não pode ficar sem resposta. Eu acho que alguém tem que botar em ordem. Sim. O Eduardo Bolsonaro, olha aqui, ele não é nem mais deputado, né? Porque já acabou acabou a licença, dele, né? Quer dizer, ele está completamente... Mas ele é deputado. Porque a Câmara não perdeu o cargo. Não perdeu o mandato. Até vai ser importante voltar do recesso para a gente saber o que vai acontecer, porque ele tirou 120 dias de licença, acabou essa licença, e aí estava essa discussão se ele ia assumir ou não um cargo num governo estadual, que ele poderia manter o mandato e se licenciar. De qualquer maneira, ele depende da boa vontade de um monte de gente para sobreviver politicamente. E está criando um monte de problema para ele. Porque, além de uma resposta retórica, o Hugo Mota pode simplesmente prejudicar a tentativa dele de virar secretário, por exemplo. Pode dizer que não está dentro das regras, que ele não pode ser deputado, secretário at large nos Estados Unidos e tal. O que ele está pedindo é assim, primeiro que os movimentos de Eduardo, como tudo que vem dessa extrema-direita completamente radical, por óbvio, é um projeto de destruição, né? De implodir pontes. Então, se a gente observar o que o Eduardo fez até agora nos Estados Unidos, implodiu as pontes do governo brasileiro com o governo americano, quando ele articula o tarifaço, então o poder executivo, poder judiciário, ameaças e essas sanções aos ministros do Supremo. Então, a gente viu na sexta-feira passada, por exemplo, a suspensão dos vistos dos ministros da Corte, seus aliados, seus familiares e amigos. E agora, o Legislativo, com essa declaração, ameaçando, intimidando o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Na terça-feira eu comentei aqui que a expectativa do entorno do bolsonarista era de que, ao longo desta semana, a gente visse novas medidas escalando de Donald Trump. Por exemplo, a aplicação da lei Magnitsky. E aí, quando me contaram isso, eu falei, mas como? A sugestão de vocês não era para que Eduardo recuasse? Não, o Eduardo não vai recuar. O Eduardo está lá para escalar. É uma atitude miliciana, né? Quem ameaça de uma forma assim chama-se miliciano, né? É uma cultura miliciana. Olha, você tem que se curvar ao que eu quero porque eu sou dono do pedaço. E ele está sendo dono não do pedaço, mas considerando o dono do Brasil inteiro. E com certo respaldo do presidente da maior potência do mundo. Então, é uma sandice isso tudo que está acontecendo, que começa com uma briga com o Alexandre de Moraes e hoje ele quer colocar o país inteiro de joelhos. Ele quer humilhar o Alcolumbre, ele quer humilhar o Hugo Mota, ele quer humilhar o Legislativo,
Ele quer humilhar o judiciário e o executivo. Ele quer o país de joelhos para uma potência estrangeira. Isso é uma guerra. Não, até pegando esse ponto que o Dapiev colocou de regime. Porque quando você estuda todos, claro que quando ele fala em regime, ele está sugerindo uma ditadura. Sim. Né? Eu não conheço, talvez o Dapiev conheça, algum exemplo histórico de um regime que não seja ditatorial, que não seja controlado pelo executivo. Porque o executivo tem o monopólio da força. Então, na prática, as ditaduras se formam a partir do executivo, você acaba engolfando os outros poderes e coloca esses poderes embaixo da sua asa. É assim que funciona. Seja ditaduras de direita, ditaduras de esquerda, nas mais diferentes situações ao longo da história. Quer dizer, isso não faz nem sentido quando a gente olha para o que está acontecendo hoje do ponto de vista brasileiro. Isso não encaixa em nenhum tipo de referência histórica em termos de construção de uma ditadura. E olhando para essas frases e também para alguns comportamentos, eu fico imaginando o que ele pensa em termos de futuro, porque ele parece que está criando muitos problemas para o futuro da carreira política dele. Esse é o ponto que eu queria falar. Política é feita de construção de alianças, é feita quando você forma grupos, etc. Quem é que vai sobrar ao lado dele se ele começa a atacar todo mundo dessa forma? Ele está atacando o presidente da Câmara, ele precisa do presidente da Câmara. Ele é um deputado com um mandato ainda em vigor. E você ataca o próprio presidente da Câmara. Eu tenho até dificuldade de entender qual é a lógica, onde é que ele quer chegar com isso, quando ele faz ataques de forma tão ampla. Golpe continuado, é isso? Queria trazer uma apuração que eu fiz aqui com alguns integrantes da direita que estão observando esse escalar dos acontecimentos e que entendem bem de como funciona, do funcionamento da família Bolsonaro. A gente fala aqui o tempo todo, que o Guedinho falou, o Eduardo Bolsonaro, esse é o objetivo, ele se colocar como herdeiro desse espólio político do pai, sendo mais radical. Essa turma com quem eu tenho conversado, que está mais à direita, menos ligadas hoje a essa ala mais radical, me diz que o que o Bolsonaro está fazendo é poupando o Flávio, que o Flávio não gostaria de ser o candidato, mas queria para o sacrifício, se fosse uma ordem do pai, que tem a hierarquia ali na família. Mesmo com chance... Aí eu falei, mas hoje eu não enxergo um Bolsonaro na chapa, como eu tenho falado aqui, com vantagem ou com viabilidade, né, para disputar com o presidente Lula. Essa fonte falou assim, Sadi, Bolsonaro prefere perder, que eles percam, e ele continue sendo a esperança de vencer o antipetismo, porque se a direita ganhar, o bolsonarismo acaba. Essa direita que seria, sei lá, um governador de direita junto com o centro, né? Que seria essa chapa sem um Bolsonaro na chapa. Achei bem interessante, é uma leitura trazendo aqui, várias leituras sendo feitas em Brasília, essa uma, e ele disse assim, para a família Bolsonaro é Deus acima de todos, Bolsonaro acima de todos. Então, assim, é importante também a gente ter isso em mente, porque o Eduardo Bolsonaro, pelo que eu estou entendendo aqui, porque se for isso, o Eduardo é o candidato, sim, ele vai fazer campanha dos Estados Unidos, como é que ele vai voltar? Não tem, essa conversa ele vai ser proibido de se candidatar, não há como ele não ser punido. Mas eles estão lutando, esse é o ponto, eles estão lutando para preservar o bolsonarismo sendo comandado pela família. Ele não quer dividir esse espólio, não quer transferir esse espólio. Pelo menos nesse momento eu contei aqui ontem. Aí sim, vindo da família, voltou a circular essa informação de que o próprio Bolsonaro levaria até as últimas a sua candidatura se condenado e se preso, assim como fez o presidente Lula em 2018. E aí, depois dos recursos rejeitados no TSE, ele tem que transferir para alguém, aí pode ser o nome do Flávio. Se você pegar as entrevistas, as últimas... O Eduardo ontem já voltou a brigar com o governador de São Paulo. Então, assim, hoje é com o Nicolas.